Episódio 5. Os termos comuns que o homem MGTOW usa. Bom, para contextualizar melhor o cenário da sociedade e o nível de cegueira perpetrado pela bolha, alguns termos são de uso comum e são indispensáveis para o homem MGTOW. Claro que temos muito mais termos, porém estou trazendo apenas aqui os principais para que você possa conhecer da melhor forma possível. Pois, como eu falei desde o momento, você está fazendo uma imersão gradativa e positiva no MGTOW. Alfa ou Alpa são aqueles que quase sempre nasceram em berço de ouro ou venceram na vida por si. Para as mulheres, o alfa é o homem que exterioriza beleza e dinheiro, mas ao mesmo tempo pode ser o homem que tem total consciência de si e não deixa-se manipular pelas situações que envolvam o Estado, a sociedade e as mulheres que tentam ser manipuladoras. Temos também os beta. Os betas são os homens comuns que em várias áreas da vida não possuem um dom natural, como a beleza, ou específico, como em um determinado trabalho ou área de estudos. No cenário atual, grande parte das parcelas dos homens são betas e presas fáceis em inúmeras situações, seja com o Estado, sociedade e as mulheres. Nós temos uma parte considerável de segmento de homens que fazem parte de forma intitulada como betas, e os betas, como são maiorias, não têm consciência de si, de certa forma, acabam sendo presa fácil para as inúmeras situações. É importante, nada impede que um alfa ou beta seja um MGTOW, pois o movimento não diferencia entre um e outro. Esses termos são usados de forma simplistas para diferenciá-los em termos de entendimento. Não é objetivo do MGTOW fazer nenhuma diferenciação entre seus adeptos. A única exceção é o seu nível de aplicação dos elementos norteadores que veremos à medida em que formos criando os novos episódios e também o conteúdo que está disponibilizado no meu livro. Temos também um termo muito comum. Quem é o Blue Pill? Ou a pílula azul em português? Blue Pill é o homem que está tão enraizado nos conceitos da sociedade atual que até mesmo de forma inconsciente reproduz e faz o que ela determina. Não investe no seu futuro, mantém indefinidamente a sua procura por mulheres, investindo em relacionamentos que vão invariavelmente fracassar, pois uma parcela significativa de homens não nasceu para casar. Mesmo que essa categoria, do qual eu estou falando, existam milhares de homens, eles terão uma vida pautada por aquilo que os outros ou a sociedade pensa, e não através do seu próprio pensamento e motivação para crescimento nas mais variadas áreas na vida. O Blue Pill, estamos apenas fazendo uma diferenciação para que você entenda o nível de evolução, o nível em que está cada um dos homens perante a sociedade atual, que eu sempre defendo o ponto de vista, e o MGTOW também, de que é uma sociedade decadente. A sociedade ocidental, no modelo que nós estamos vendo atualmente, ela está totalmente decadente. Temos também o Red Pill, ou a pílula vermelha. O homem que está seguindo o seu próprio caminho começa a ser um homem Red Pill. Quando ele toma a pílula vermelha, automaticamente vê desanuviar diante de seus olhos a podridão atual dos valores da sociedade ocidental e, ao refletir sobre tudo o que rodeia sua vida, as pessoas com quem convive, os paradigmas que pratica, quase sempre são fracos ou incapazes de trazer a verdadeira essência do homem. Este é o objetivo dos elementos norteadores do MGTOW, que você seja um homem Red Pill e consiga cumprir todos os seus propósitos, sem interferência alguma, seja de pessoas ou do Estado. Afinal, a vida é sua. Quando você chegar no nível Red Pill, nós vamos dizer, não só eu aqui que estou passando meus ensinamentos para você, mas também aqueles que compartilham do MGTOW, compartilham do seu próprio caminho, vamos dizer, welcome brother!
É importante lembrar que há outros termos que o MGTOW utiliza. Como eu falei no início do vídeo, temos muito mais termos. Estou apenas trazendo os principais, os iniciantes, de certa forma, que vão fazer com que você compreenda melhor todo o universo que permeia as decisões do homem que segue seu próprio caminho. Porém, muitos desses termos eu acabo nem falando ou citando porque não são dignos de consideração. São termos que são utilizados por outros autores e também youtubers com o objetivo de explicar de forma mais simplista a superficialidade da sociedade, do estado das mulheres. Porém, muitos são chulos e pejorativos, o que deprecia de forma indireta o movimento, pois eles são agregados com muitos outros em diversos blogs feministas que deturpam totalmente seus conceitos. Como MGTOW purista, falá-los sobre eles aqui apenas vai criar uma aura de sensacionalismo, o que não é o objetivo deste canal. Desde o primeiro momento, o objetivo deste canal é ser um canal educacional para aquele homem que deseja seguir o seu próprio caminho, trazendo luz a milhares de homens para que sigam com objetividade e serenidade o seu caminho, o seu futuro, se autoconhecer. Inclusive, eu criei aqui uma citação, abre aspas, MGTOW não é apenas um movimento, é um caminho de autodescobrimento. Falando nessa questão sobre os termos, sobre o que é o MGTOW que nós vimos nos episódios anteriores, cada episódio eu acabo falando um pouquinho, soltando algumas pílulas. Um visitante aqui do canal deixou um comentário muito interessante dizendo que, segundo ele, o MGTOW ele considera como se fosse uma filosofia de vida. Não posso nem concordar nem discordar. Em primeiro lugar, porque o homem MGTOW ele vai buscar ouvir e entender o que o seu colega, até muitas vezes o seu amigo, está seguindo o mesmo caminho, acaba citando ou a sua opinião própria sobre o assunto. Por que eu considero o movimento? Eu considero um movimento porque são elementos norteadores, são regras que você precisa seguir. Nada é novo, nada foi criado, tudo já existia. O homem antigo, quando eu digo homem antigo, o homem que vivia em uma sociedade antes do desfavorecimento das leis, da imposição do Estado diante da sua liberdade, era um homem que já praticava esses preceitos de forma bastante natural. Então não é exatamente uma filosofia. Uma filosofia de vida pode ser sim. Uma filosofia de vida, ou seja, eu vou seguir esses preceitos, eu encaro como uma filosofia de vida. Sem problema nenhum, você pode encarar também dessa forma. Mas ao meu ver, continuo dizendo que é um movimento, até porque não tem hierarquia, ninguém manda em ninguém. Você vai seguindo os elementos norteadores, você vai estudando as mais diversas obras, e dentro desses estudos que você acaba fazendo, você acaba conhecendo também algumas filosofias, como o estoicismo, que traz valores importantíssimos para que você siga o seu próprio caminho da melhor forma possível. Então aí são os termos mais comuns que nós utilizamos, que são importantes você conhecer agora neste primeiro momento. Durante toda a minha caminhada aqui no canal, eu não vou trazer nenhum termo que seja depreciativo, até que possa, de certa forma, esclarecer uma situação. Não vou utilizá-lo, vou utilizar termos reais ou situações reais, no qual talvez você ainda não conheça o MGTOW, ou você está iniciando o seu caminho, você vai acabar compreendendo melhor o cenário. Então é isso aí, esse episódio número 5 foi mais um episódio bastante curto, para que você possa conhecer um pouco mais sobre os nossos termos. Apenas aí para fazer uma conclusão final, realmente nós temos duas subdivisões bem interessantes. Temos os homens alfas, os homens betas, temos os homens blue pills e os homens red pills. O homem, quando ele se descobre que é um MGTOW, não importa a forma que ele conheça o movimento, ele pode sair de uma situação para outra. Ele pode, no momento, ser um blue pill, e quando ele começa a adentrar-se ao movimento, ele vira um red pill, sem problema nenhum.
Assim como da mesma forma, um homem beta, ele pode virar um homem alfa. Muitos até acham essa minha opinião um pouco, digamos, avançada. Por quê? Porque naturalmente o homem alfa já tem algumas pré-condições estabelecidas. Nada impede que um homem beta, através do seu autoconhecimento, consiga ter sucesso o suficiente para que seja, abre aspas, reconhecido como homem alfa. Eu particularmente não faço divisão nenhuma. Todos são elegíveis ao MGTOW, desde que, como eu disse lá no capítulo anterior, no episódio 4, desde que não estejam ali inicialmente naquelas pautas de homens para quem não servem o MGTOW. Se você se encaixa nesses preceitos, se você sabe que o MGTOW é para você, você vai começar a seguir o seu próprio caminho da melhor forma possível. Temos muitos mais termos, mas você pode consultá-los em outros livros também, inclusive os livros em inglês são excelentes fontes aí de conhecimento, até porque o movimento não surgiu no país. O MGTOW é uma sigla em inglês, então para você que ainda não sabe o que é a sigla do MGTOW, eu vou explicar para você agora o que é efetivamente o MGTOW. MGTOW é Men Going Their Own Way, homem seguindo o seu próprio caminho. Eu gosto de usar já o termo em português, homem seguindo o seu próprio caminho, assim como estou seguindo o meu agora. Muito bem, então por hoje é isso. Curta aí, compartilhe, conheça um pouco melhor aí sobre os termos mais comuns, que são esses que eu acabei citando aí para você, e aguardo você no próximo episódio. Até mais!